fim dos tempos só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu podcast dominical sobre a vida. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos representar papéis. Você está em casa, no trabalho, no ônibus, e eu sou sua familiar. Vamos supor, hipoteticamente, eu sou uma irmã mais velha ou posso ser uma irmã mais nova vivida, que já passou por poucas e boas, sabe? Mas eu quero que você imagine que a gente tem um grau de parentesco, assim, importantíssimo, um nível de amizade que vai fazer você realmente ouvir tudo que eu tenho pra dizer nesse episódio. Porque, olha, esse tipo de conselho é aquele que a gente guarda no baú, sabe? Pra dar de herança pra filho. Então, eu acho que essa é uma das maiores conclusões sobre a vida que eu já tirei. E eu realmente acho que pode te ajudar, porque todo mundo sabe que isso é real, mas as pessoas não entendem o quanto. E para a gente começar o nosso conselho aqui, de irmã para irmã, de irmã para irmão, enfim, ou como amiga mesmo, eu vou começar contando uma história real que me aconteceu numa chuvosa tarde pandêmica de 2021. Eu tenho um cachorro, gente, um cachorro que assim como eu, e como todos nós, esse aí inclusive... Sim, filho, eu falei de você, mas agora já pode parar. E meu querido cachorrinho sofreu muito durante a pandemia, né? Foi difícil, ele ficou muito sozinho, ele ficou muito reativo. A gente morava numa casa de vila com vizinhos muito loucos, então ele começou a ter uma péssima experiência com pessoas, com animais, com qualquer pessoa desconhecida que chegasse perto da nossa casa, porque enfim, ninguém chegava, então quando chegava, ele ficava muito irritado. E aí, em uma bela tarde chuvosa, na verdade, em uma feia tarde chuvosa, aquela época eu tava muito mal também. Então, nada pra mim era bonito, né? Pandemia, afinal. E numa feia tarde chuvosa, eu começo a ouvir o Robson, meu cachorro, latindo desesperadamente na área da varanda. Ele tava, assim, num nível de latido que eu falei, meu Deus, entrou alguém. E na época eu não tava muito bem da cabeça, né? Gente, eu só falo que eu não tô muito bem da cabeça, né? Ó, inclusive essa é uma época que eu estou bem da cabeça. Então, assim, pra dizer que eu tô sempre mal da cabeça. Mas nessa época eu estava mal da cabeça, então meu primeiro pensamento foi: socorro, teremos que lutar pelas nossas vidas e pelos nossos bens materiais nesse momento. Mentira, gente, não lutem, deem tudo pro bandido. Apesar de não ser o nosso desejo e nosso primeiro impulso, né? Mas eu tinha certeza que alguém estava lá e não menti. Um ser vivo de fato estava, mas não um bandido longe disso. Tinha um passarinho, um bem-te-vi, na verdade. Entre as cadeiras, umas bagunças, uma área assim bem cheia de coisa que fazia com que o meu cachorro Robson não conseguisse cessar. O que, felizmente, provavelmente, salvou a vida do pobre pássaro. Imediatamente eu tirei o Robson de lá, desesperada, falando: meu Deus, seu passarinho, por favor, me ajude a te ajudar. O que você está fazendo aqui, gente? Essa área de serviço, inclusive, era um espaço fechado. O único lugar pelo qual o pássaro poderia ter entrado era por uma janela muito pequena. Então, meu Deus, suicida talvez, não sei, mas eu vou te ajudar caso tudo isso seja um grande mal entendido. Porque assim, que péssima forma de escolher pra morrer, né? Comido por um cachorro mal educado. Eu tirei o pássaro de lá, afastei meu cachorro, fiquei totalmente perplexa com a situação, pensando o que seria de mim se eu tivesse encontrado aquele corpinho de passarinho morto. Eu realmente ia ter um trauma, enfim, né? Traumas e traumas com coisas mortas, vocês sabem, já contei pra vocês. E antes de pegar o pássaro na mão, né, com um paninho, eu tinha até aberto a porta da lavanderia, né, desse espaço de limpeza, da área de serviço, para que ele voasse. Porque eu pensei, ele caiu sem querer e precisa voar, então vou abrir para ele ir embora e se livrar logo dessa situação estressante. E ele não voou. Naquele momento eu comecei a achar que poderia ser um filhote, e justamente por ser um filhote ele poderia ter, sei lá, caído no ninho. Alguns pássaros ficavam ali no beiral da nossa janela mesmo, então fazia sentido ele ser um filhote que não sabia voar. E assim, gente, eu nunca fui uma observadora de pássaros, senão imediatamente eu saberia que não era um filhote, porque o passarinho já estava até com um nome sujo no Serasa, sabe? De tão mais velho que ele era.
Mas eu só achei que era um bebê, porque todo bichinho é um bebê, né, gente? Todo bichinho a gente infantiliza muitos animais. Aquelas. Todo bichinho parece ser um bebezinho. O meu filho tem 6 anos e ele ainda é o bebê da mamãe, entendeu? Porque ele é um bebê, ele não fica velho, ele para sempre fofo e querido. É a skin deles, né? Uma skin mais fofa, mais jovem. E aí eu peguei aquele pássaro com a mão, porque, né, aprendi que às vezes a mãe rejeita o cheiro do seu filho quando os humanos tocam. Tinha certeza que ele era um pássaro órfão, né? Ou um pássaro que se perdeu, sei lá, do ninho. A galera às vezes estava migrando, bem TV migrando, né? Claramente não entendia nada do que eu estava pensando. Mas vamos dar um desconto, era a pandemia, tava todo mundo triste, meio perdido. Eu só queria saber de ajudar aquele passarinho. Eu vi ele, pesquisei na internet, tentei dar coisa para ele comer. Ele também não comia. E eu só organizei uma caixa rasa e deixei ele perto de onde eu encontrei, só que do lado de fora, em um lugar que o Robson, meu cachorro, não pudesse acessar. Eu falei, a mãe dele provavelmente voltará para buscá-lo, naquela ideia de que o pássaro ainda não havia atingido a maioridade. Era a primeira teoria que eu estava trabalhando. Deixei a caixa lá, 1 hora, 2 horas, nada, botei plantas, né? Fiz todo um trabalho de reprodução do habitat natural dele, uma caixa de papelão com 10 pedaços de folha, fiz um ótimo trabalho com certeza, mas eu imaginei que aquela moradia era temporária. Então, pra que caprichar se a mãe dele em breve voltaria? Ela já devia estar muito assustada procurando o seu bebê. E aí 2 horas, 3 horas, 4 horas, nada da bendita mãe desalmada aparecer para pegar o filho. A noite começou a chegar. E aí, gente, nessa casa, nessa rua de vila, eu tinha uma vizinha que tinha 13 gatos. Ela morava sozinha com 13 gatos e 2 desses saíam para arrumar muita encrenca. O Robson odiava eles porque eles entravam na nossa casa, dava para ver. Depois a gente começou a ver pata dos gatos na parede, a gente achava que o Robson era doido, latindo pro nada. Mas na verdade ele latia pro cheiro dos gatos territorialistas que estavam tentando invadir o espaço dele. E esses 2 benditos gatos, amo passarinhos, amo os cachorros, que deixe, né, que fique claro, mas tô falando sobre as personalidades no momento dessa história, como cada um representou o seu papel. Os gatos começaram a aparecer, eu tô em casa e eu vejo pelo muro, né, pela janela da cozinha, um dos gatos no muro muito perto da caixa. Eu imediatamente, com o espírito materno que eu nem sabia que eu tinha, vou correndo para salvar aquele pássaro como uma mãe salvaria o seu filho. O gato vai pegar o pássaro, e imediatamente como eu saí correndo, o Robson veio atrás de mim desesperado e também tentou pegar o pássaro, que tentou pegar o gato, e de repente era eu com um pássaro na mão no meio de uma caixa tentando fazer com que o pássaro não pegasse o gato e o gato não pegasse o pássaro. Mentira, gente, vocês entenderam, eu enrolei tudo já, né? Tentei fazer com que o gato não pegasse o pássaro e com que o cachorro não pegasse o pássaro e com que o cachorro não pegasse o gato que estava tentando pegar o pássaro. Então, gente, aquilo ali virou um negócio que foi só por Deus, desesperador, tá? E aí, naquele momento eu falei, né, foi difícil, chamei ajuda, pedi pra família ir lá, afastar o gato, segurar o Robson, o cachorro, pra salvar o pássaro. Naquele momento eu fiquei pensando, gente, onde está esta mãe que não vem buscar? E eu comecei a pensar que talvez a mãe não viria buscar. Aí eu fui pra casa, falei, já que ela não vai buscar, esse bebê, ainda achando que era um menor de idade, né? Este bebê está com fome. Fui, pesquisei direito como alimentar um pássaro abandonado. Tinha que fazer uma papinha, tinha que ter seringa para alimentar. Eu não tinha seringa para alimentar. Saí correndo para ir atrás de uma seringa na coisa que compra seringas, na farmácia, exatamente. E fui muito feliz, pronta para cuidar do meu novo filho, porque se a mãe dele não quis, eu gostaria de ter. Já imaginei os TikToks que a gente faria juntos. Mentira, não imaginei os TikToks porque isso é uma coisa mais recente, mas tem aqueles TikToks do povo que resgata animal e aí eles viram melhores amigos, sei lá, eu resgatei um urso polar que normalmente me mataria, mas como eu resgatei ele bebê, a gente brinca e eu faço cócega na barriga dele e eu brinco de entrar dentro da boca dele e nada acontece, né? Tem um pessoal que, sei lá, já resgatou pantera negra, tem um perfil lindo de uma menina que vive com um Rottweiler e uma pantera negra lá no país dela, que tem um pouco de neve. Eu fico chocada, assim, tipo, a pantera é um gato, sabe? Criada por gatos e cachorros. E eu acho isso mágico. Eu falei, putz, olha a nossa história de amor. Eu mãe de um animal selvagem, não que eu queira. Ibama, por favor, não.
Não que eu queira ou não que eu esteja incentivando, por favor, Ibama, não me entenda mal. Mas eu fui com a papinha na mão, com o coração de mãe aberto, pronta pra adotar o meu bebê bem-te-vi. E quando eu cheguei, olhei pra caixa, ele tinha morrido, gente. O corpinho dele tava durinho, parado, tinha morrido. Tava morrido lá e eu não sabia o que eu tinha feito, não sabia o que tinha acontecido. E o corpinho dele ficou lá, eu simplesmente peguei as coisas que eu tava na mão e voltei pra casa. Meio em estado de choque, triste, sem entender se talvez eu deveria ter alimentado ele antes, onde eu errei, se o gato bateu nele, se o Robson conseguiu acessar o espaço que ele tava. Eu tava tentando entender a quem culpar, o que aconteceu. E naquele momento eu entendi que não era culpa de ninguém e que o bicho só tinha morrido e que aquilo tava me machucando mais do que eu tava esperando que pudesse. E eu comecei a chorar, gente. Eu chorei primeiro por 1 hora, depois por 2 horas. Depois eu fui dormir, aí eu acordei chorando. Aí eu tava com uma angústia que não saía do meu peito. Pandemia, afinal, né? Eu tava desesperada. Eu não sabia eu não consigo nem explicar muito por que aquilo tinha mexido tanto comigo. Mas a morte daquele pássaro tinha sido, de alguma forma, um momento catártico. Sei lá, tinha exposto a fragilidade da vida no momento em que tanta gente estava morrendo, em um momento em que a gente não conseguia fazer nada por ninguém. Eu talvez tivesse colocado no cuidado daquele pássaro ou na esperança de que alguém o resgatasse, o desejo que a gente tava de ser resgatado, porque foi desesperador, né? Quem tava sabe, estávamos. Porque se você não estivesse, você não teria idade para estar ouvindo esse podcast, porque você seria um bebê de 5 anos. E aí você não entenderia nada do que eu estou falando, então todos nós vivemos isso, né? E naquele momento, enfim, os motivos pelos quais eu chorei, na época eu refleti bastante, mas começou a me assustar o fato do dia ter virado e eu ter continuado chorando. Mais um dia virado e eu continuado chorando. Já era o 3º dia. E eu seguia muito mal pela morte do pássaro. E já era o 3º dia de chuva, gente. E era o 3º dia em que eu lembrava que o corpo do passarinho estava naquela caixa molhada de papelão, com 10 folhas de árvore, apodrecendo. Eu não fui capaz de tirar o corpinho de lá. Eu não fui capaz de olhar para a caixa de novo. Eu simplesmente entrei em um estado de choque. Eu não soube lidar com a situação e demorou tanto depois, eu demorei tanto para conseguir pensar em como lidar, que eu já estava desesperada com a ideia do corpo do passarinho ainda estar lá na chuva. Nessa época eu só peguei toda a força que me restava, peguei um monte de jornal, fui para a caixa direto, com o jornal na frente, porque eu não queria nem ver. E com os jornais eu senti o corpinho e as coisinhas molhadas, enrolei mais e enterrei ele no jardim dessa casa, né? Na verdade, no semi-jardim era só um parapeitinho assim no chão, sabe? Um corredor de planta. Mas foi o suficiente. E enquanto eu enterrava o passarinho, que eu não tive nem a coragem de ver, eu comecei a ter raiva dele. Eu acho que eu tinha passado pela fase do luto em que a raiva era minha, em que eu penso, meu Deus, eu não dei água para esse pássaro, eu talvez tenha deixado o pássaro exposto demais. Gente, enquanto o pássaro tava lá esperando pela mãe, não tava chovendo, tá? Começou a chover depois. Eu não deixei o pássaro na chuva, mas nessa hora, nesse momento de dúvida, eu me questionei se eu não podia ter deixado ele no sol. Mas também não tava no sol, porque ele tava na sombra. Eu pensava que era o calor, aí eu pensava que era o fato de eu não ter dado a comida certa, na hora certa. E depois que eu consegui enterrá-lo, essa primeira culpa passou e eu passei a culpa a ele. Eu acho que eu acabei compartilhando com alguém próximo que tinha me acontecido. E ao pesquisar e falar sobre ele, a pessoa falou, provavelmente ele não era um filhote, né? Ele já tinha barriguinha amarela, ele já era maior, esses pássaros são pequenos mesmo. E realmente, é porque eu acho que eu nunca tinha visto um tão de perto, né? Então eu comecei a entender que talvez a história de inocência e fragilidade, meu Deus, sou apenas um bebê que não sei voar, fosse incompleta, né? Fosse uma versão errônea minha. E aí eu comecei a perceber que toda a história de, meu Deus, minha pobre mamãezinha me largou pra morrer aqui com esse cachorro e com esse gato,
na verdade tinha sido uma má interpretação minha e que muito provavelmente e infelizmente aquele passarinho já estava doente, ele já estava machucado, ou ele já estava com a asa quebrada quando ele caiu no meu quintal, quando ele caiu na minha varanda. E que realmente não havia nada que eu pudesse ter feito, porque não havia quem fosse buscá-lo. Se eu talvez não tivesse esperado alguém buscar, ele poderia ter vivido? Poderia, mas eu não sabia o que ele tinha, ele não estava aparentemente ferido, sabe? E aí eu comecei a ficar pensando como ele tinha caído no pior dos cenários possíveis. Ele caiu numa casa com um cachorro antissocial, numa vizinhança com 13 gatos. Então, realmente, ele estava completamente exposto, ele estava numa situação assustadora, em que as chances de sobrevivência, se ele já não estivesse machucado, seriam poucas, né? Quem dirá machucado? E aí, algumas semanas depois, eu continuava pensando no pássaro. Continuava tentando entender por que aquela situação me marcou tanto. Por que ela significou tanto pra mim e como eu podia, sei lá, dar sentido pra tudo aquilo, sabe? Como eu podia tirar aquilo de mim. Meu Deus, não é como se já não tivesse problema o suficiente. Agora eu vou ficar infelizmente pensando no passarinho que morreu e que eu não consegui ajudar. E aí um dia, eu tava fazendo uma meditação com óleo essencial e como uma mensagem dos céus veio na minha mente. Pássaro que não voa morre. Pássaro que não voa morre? Pássaro que não voa morre. Aquele pássaro veio ao mundo com uma grande habilidade. Com a habilidade de, mesmo sendo frágil e pequeno, voar. Se afastar de todo e qualquer mal em terra que pudesse machucá-lo. Ele nasceu com a maior habilidade, o maior grande risco que um passarinho bebê corre é o de cair do seu ninho. Ele nasceu, por menor que fosse, por mais frágil, por mais pequeno, por menos ameaçador, em um mundo cheio de predador, ele nasceu com a capacidade de voar. E ao não conseguir voar, seja por quais fossem os motivos naquele momento, ele morreu. Porque se fosse para ele existir nas matas, se fosse para ele existir nas montanhas, se fosse para ele existir nas terras, no mundo, na metrópole, ele teria garras, ele teria unhas, ele seria um gato, ele seria um cachorro que morde, ele seria um lobo que mata, ele seria algum tipo de animal predador. E não é. Ele nasceu para sobrevoar, ele nasceu para estar entre as árvores, ele nasceu para ver todos os perigos do chão. Ele nasceu para existir no espaço que a gente que não tem asa mais tem medo, que é o céu, assim como o mar. Ele nasceu com um superpoder gigantesco. E no momento em que ele perdeu aquilo, ou em que, sei lá, ele só não conseguiu fazer, ele morreu. E ele morreu sozinho, mas ele poderia ter morrido comido pelo gato, esmagado pelo cachorro, ou preso num calor gigante na minha área de serviço, que virava um forno meio-dia com o sol no pico. Bem, e essa é a história. Mas não é sobre o pássaro, é sobre você. Assim como é sobre mim. Eu tenho certeza que você é uma pessoa cheia de habilidades. Eu tenho certeza que você sabe fazer uma porção de coisas. Eu tenho certeza que você é bom em pelo menos uma dessas coisas. Ah, eu não sou bom em nada. Tem certeza? Ah, eu sou a pior pessoa do mundo. Mas tem certeza? Não, eu não tenho uma habilidade, Nathalie. Eu não sei fazer uma coisa bem. Eu duvido. Eu duvido. Até um fofoqueiro, até a pior das pessoas tem uma habilidade. O fofoqueiro tem uma memória magnífica, uma habilidade de conversação e persuasão gigante para conseguir captar a informação das pessoas. Um fofoqueiro, gente, é muito bom em muitas coisas. Para você ser uma pessoa ruim, para você ter uma habilidade até muitas vezes mal vista, você tem que ser muito bom em algo. É só pensar que todo assaltante que dá golpe no Pix, que consegue acessar as contas do seu banco, assim, na maior facilidade, seria um puto engenheiro da computação se ele tivesse ido para outros caminhos e tido outras oportunidades, sabe? Você é bom em alguma coisa, por mais que você esteja usando essas coisas pro mal ou simplesmente não usando elas de forma nenhuma. Mas vamos supor que você sabe que você é bom em alguma coisa. Vamos supor que você já foi valorizado por algo. Vamos supor que você já ganhou prêmios. Vamos supor que você é referência na sua área. Vamos supor que as pessoas vão até você para pedir conselhos. Vamos supor que você se dá bem no seu emprego, ou você se dá bem nos seus estudos, ou você se dá bem na sua família, que você é uma pessoa que cuida, que você é uma pessoa que as pessoas contam. Vamos supor que você tem alguma grande habilidade.
seja ela qual for. E que em algum momento alguém se aproximou de você e falou que você não era tão bom assim. Ou em que algum momento alguém tentou tirar uma oportunidade de você que fazia todo sentido com as suas habilidades. Que você conseguiria dar conta daquilo com a mão nas costas, talvez. Vamos supor que talvez você seja muito bom em alguma coisa, mas não tenha recebido o estímulo necessário. Ou que as pessoas talvez até falaram que você era muito bom, mas você nunca se achou suficiente, né? Eu sei que eu sou bom, mas será que eu sou tão bom assim? Será que eu sou bom a ponto das pessoas confiarem? Será que eu sou tão bom nisso a ponto de receber uma responsabilidade? Sei lá, gerenciar uma equipe ou fazer o Natal em família. Será que eu vou dar conta de suprir as expectativas da minha mãe que faleceu e sempre fazia o melhor Natal de todos? Ou será que eu vou conseguir realmente fazer com que essas pessoas que estão entrando agora e precisam de treinamento entendam o que a gente faz e façam da melhor forma? Será que eu vou conseguir ser um bom líder? Será que eu vou conseguir ser uma boa irmã? Será que eu vou conseguir ser um bom aluno? Será que eu vou conseguir apresentar essa tese? Será que eu vou conseguir me formar? Às vezes você sabe que você é bom, você sabe que você tem as habilidades necessárias, mas por N motivos você se questiona. Sejam por motivos externos, pessoas dizendo que você não merece, pessoas tentando competir por aquele lugar que você também quer, pessoas que não acreditam muito no seu potencial, ou sejam por motivos internos, né? Que são os mais comuns, inclusive. Baixa autoestima, síndrome de impostor, medo de dar certo, principalmente o medo de dar certo. E aí você desiste. E aí você fala, se é tão difícil, não era pra ser. Já ouviu isso, né? Essa aí é clássica. Se não vem fácil, não era meu. É uma romantização do desespero, da luta, claro, né? Nossa, nada vem fácil, tudo tem que se matar. Mas, realmente, também não vir fácil não é sinônimo de que não pertence a nós e que a gente tem que abandonar. E aí você desiste. E aqui, novamente, eu quero que você pense na sua situação. Às vezes você está em processo de desistência, às vezes você ainda não desistiu. Às vezes você está querendo abrir mão de algo que é muito importante para você, por qualquer um desses motivos que eu falei, mas ainda não deu tempo ao tempo para saber se é a melhor escolha. Pois eu venho do futuro, como uma irmã mais velha, ou como uma irmã mais nova, ou como uma boa, grande amiga que você com certeza vai ouvir, porque você sabe que eu só tenho as melhores intenções a te dar esse conselho, dizer que você morreu. Você morreu porque pássaro que não voa morre. Porque você abriu mão de uma grande habilidade. Porque você abriu mão de um grande dom, de um grande sonho. Porque você desacreditou de algo. Porque você achou que você não merecia. Porque te falaram que você não era bom o suficiente. Mesmo você sabendo que era. Mas principalmente porque você estava com medo de dar certo. Você estava com medo de mergulhar. Você estava com medo de fazer aquilo que você queria. E talvez não ser tão bom assim. E aí, o voo é difícil. Você acha que é fácil ser um bem-te-vi? Você acha que é fácil ser um bem-te-vi em São Paulo, meu amor? Como é que aquele bem-te-vi caiu dentro da minha área de serviço? Tinha janela, tinha porta. O bicho não tem espaço para voar, ele vive entre fios, ele morre atropelado. Pomba é um corpo de pomba a cada esquina. A gente precisa falar do assassinato de pombas no Brasil. Pombas essas que foram retiradas de seu habitat natural para serem criadas como pets, para nos levar correspondência e depois de abandonadas porque o correio deu certo, elas não sabem mais voltar à natureza e elas vivem aí com esses ninhos tristes. Não sei se você já viu ninhos de pomba no TikTok. É triste, elas não sabem mais. Elas perderam as habilidades selvagens, assim como os cachorros que hoje em dia preferem brincar com brinquedo de plástico. Se você tá com um graveto, ele nem sabe o que faz. Hoje meu cachorro roubou um pão, o Robson. Ele roubou o pão e roubou um saco de pão e ele não pode com o pão, né? Ele fica com gases, só Deus vai me ajudar essa noite a dormir do lado dele. E aí eu acordo com um barulho estranho e quando eu olho pro lado, o bonito tá com um pedaço de pão escondendo embaixo da cama dele com um rastro gigante. E aí eu olho e falo, que tristeza. Ele caçou, ele orgulhou seus ancestrais lobos, porque ele caçou aquele pão, gente. Aquele pão tava alto, mas ele sabia, ele calculou, ele esperou um momento em que eu estivesse adormecida. Ele usou as habilidades selvagens, ele usou a ancestralidade loba dele para conseguir aquele pão seco. Só que aí depois ele não tinha habilidade suficiente para cavar aquele pão que ele não iria comer, porque ele roubou o quê? Uns 3 pães, e aí ele tentou esconder o último.
E aí eu fiquei com dó, eu falei, gente, esse cachorro tá completamente descaracterizado, ele acha que ninguém vai ver o pão aqui. O pão tava exposto, gente, a cama tava do lado do pão, não tava embaixo. Foi uma coisa triste. Eu fiquei até com dó de brigar com ele, porque ele tentou ser um animal selvagem. Ele tentou guardar o seu alimento para um momento posterior, como faria na natureza, mas não rolou, né? E assim como o cachorro perde a sua selvageria, a sua força animal, o seu instinto de caça e sobrevivência no apartamento, também os gatos, né? Também os hamsters, também os pássaros, também os bem-te-vis. Então não é como se alçar voo fosse simples. Não é como se dar vida à sua habilidade única fosse fácil. Não é. Para você, inclusive, desenvolvê-la, sua mãe te atira do seu ninho, tá? Ela te joga mesmo que você não saiba voar. Pelo menos é assim que a gente vê em desenho infantil, né? Não sei se realmente esse é o processo natural de aprendizagem de voo para pássaros. Mas é isso que nos fazem acreditar ser. Você, para ser pássaro em São Paulo, tá muito ferrado. Você tem que cantar de madrugada. O bem-te-vi fala bem-te-vi 3 horas da manhã. Porque durante a tarde ele não consegue se comunicar com os seus. Tamanha a poluição sonora das grandes metrópoles. Então eu te garanto que desenvolver as suas habilidades é difícil, meu amor. Não existe caminho fácil. Amiga, irmã, irmão, ó. Não existe caminho fácil. Voar é muito difícil. Exige muito. Mas não voar te mata, tá? E aí você tá pensando, nossa, que exagero, é claro que não mata, Nathalie, é claro que não mata. O máximo que me acontecerá se eu não alçar o meu voo, ou seja, se eu não usar as minhas habilidades e dons para construir o futuro que eu quero, né? Para me desenvolver naquilo que eu gosto, ou que eu sou bom, o máximo que vai me acontecer é eu viver para sempre com medo de talvez não ter dado certo, de talvez não ter visto os lugares que eu poderia ter visto voando, de talvez só não ter vivido algo diferente. Isso nem dói. Ah, dói. E como dói, gente? E aí eu vou dar o meu exemplo, né? Que eu tô falando aqui de vocês, mas eu vivi, né? Eu sou a irmã mais velha que viveu e que tá te contando para que você não precise viver. O sábio aprende com o erro do outro, tá? Ele não erra por si só. Essa é pros taurinos. Eu crio conteúdo na internet há 10 anos, né, gente? E eu comecei porque eu genuinamente acreditava no poder do meu conteúdo, no poder daquilo que eu tinha para falar. Eu genuinamente queria compartilhar alguma coisa com as pessoas. Eu não comecei na internet nessa época que todo mundo sabe que a internet dá muito dinheiro e que tem um como fazer. Na verdade, eu entrei na internet em 2015, numa época em que todo mundo sabia que dava dinheiro trabalhar com a internet, mas que só poucos 5 teriam acesso a esse dinheiro, que eram os poucos 5 que apareciam em jornais, em revistas, faziam filme, novela, enfim. Eu vim pra internet no auge das grandes celebridades, não das pequenas celebridades, não do micro-influenciador, não do mercado se pulverizando e entendendo que todo conteúdo pode ser um bom conteúdo, independente dos seus números. Então, pra mim, estava fora de cogitação, nem passou pela minha cabeça viver de internet. Eu comecei a produzir porque eu sempre consumi e naquele momento eu acreditei que eu tinha algo a contribuir. Só que as coisas deram certo. As coisas deram certo, mesmo sem nenhuma estrutura, eu consegui conversar com pessoas, eu consegui me conectar com pessoas e deixei que essas pessoas se conectassem a mim. E naquele momento eu entendi que eu tinha uma boa habilidade, naquele momento eu entendi que talvez eu tenha vindo ao mundo para falar com as pessoas, para aprender e para passar para frente, para ser uma ponte, sabe? Talvez eu tenha vindo no mundo para me comunicar, talvez eu tenha vindo no mundo para produzir, sabe? Para falar com as pessoas, sei lá, para acrescentar algo de bom na vida delas. E por alguns anos esse seguiu sendo o meu norte. E aí o mercado se desenvolveu, eu entendi que também era um negócio, eu entendi que aquilo podia, estava me salvando, me dando possibilidades, me dando acessos, me dando estrutura, saúde, qualidade de vida. E aí a perspectiva muda, é um negócio, então eu preciso me organizar, é um negócio, então eu preciso ter estratégias, e aí as coisas ficam às vezes um pouco mais mecânicas. Não que elas percam a verdade, não que eu tenha perdido o meu desejo e a minha paixão por me conectar com as pessoas, mas naquele momento tinham outras camadas, a camada da vida adulta, sabe? Tipo, putz, isso aqui é um hobby legal, é algo que eu gosto, mas
pode ser mais, eu preciso fazer com que seja mais, porque eu não tenho de onde fazer outra coisa ser, né? No meu caso, na época. Então, eu abracei a oportunidade e, assim como você, em qualquer área que você esteja, você sabe que nem todo mundo vai torcer por você, né? Você sabe que nem todo mundo vai gostar do que você faz, que nem todo mundo vai concordar com as pessoas que gostam de você. Nem todo mundo acreditava que eu merecia as coisas que eu tinha, nem todo mundo acreditava que eu era boa o suficiente. As pessoas, inclusive, falaram várias vezes, publicamente, o quanto eu, enfim, só conseguia as coisas que eu tinha porque eu era negra de menos e magra e bonita, e isso, de alguma forma, enfim, na briga de opressão que a gente tinha em 2015, ser quem eu era, apesar de ser violento, me colocava em um lugar bastante vulnerável, emocionalmente, mas que eu compreendia a importância do discurso politicamente. Só que aquilo, obviamente, me machucava. E eu acho que durante muito tempo eu senti culpa. Eu senti culpa por ter conseguido algumas coisas, eu senti culpa por ter conseguido tão rápido falar com tanta gente, senti culpa porque as pessoas me ouviam de fato. E tava cansada do dedo apontado pra mim, tava cansada do desconforto, tava cansada de ter que ficar sempre, me repensando, será que eu mereço? Será que eu sou boa mesmo? Será que no fim eu só não sou um token da branquitude, por isso que meu trabalho dá certo? Eu fiz a autocrítica, né? O problema é que eu só fiz isso. O problema é que eu esqueci de me fazer um elogio, entendeu? O problema é que eu não tinha, gente, na época, um amigo pra me ajudar, né? Eu tava sozinha em São Paulo, na faculdade. E eu não compartilhava muito com o Jonas, mesmo a gente tava junto. A gente tava também num momento complexo do nosso relacionamento. Então eu só tava lá, existindo naquela realidade, lidando com a culpa, sem a capacidade de desistir, porque eu não podia, porque aquilo era minha fonte de renda e alimentação. Porque se não fosse, eu teria desistido da criação de conteúdo. Tamanha a minha fragilidade emocional na época. Eu não tinha capacidade psíquica para lidar com tantas coisas. Eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Eu tava, me formando, entendendo quem eu era. E naquele momento, alguns momentos depois, alguns anos depois, em que eu não cuidei dessa culpa, em que eu não cuidei desse auto-ódio que eu comecei a sentir por mim, dessa síndrome do impostor que me corroía por dentro, eu comecei a não ter mais força e nem encontrar mais motivo para continuar. Porque eu já me controlava tanto, eu já me reduzia tanto, eu já me diminuía tanto para caber e para não incomodar os outros, sabe? Que aquilo já não estava mais nem me gerando os resultados financeiros que um dia me geraram, né? E que um dia justificaram o fato de eu ter que continuar ali para conseguir pagar minhas coisas. Eu parei de ganhar dinheiro, eu parei de ter vontade de trabalhar, eu parei de ter vontade de fazer vídeo, eu comecei a achar que eu realmente não tinha nada de bom, que eu não sabia me comunicar direito, que eu era só uma grande farsa, que eu era só uma grande impostora, e eu deixei isso me levar. Foram as únicas vozes que eu ouvi por anos. Por uns 2 anos. Mas continuava, né? E aí durante a pandemia eu abri mão de tudo. Durante a pandemia foi o momento que eu falei, quer saber? Chega. Lá no começo, tava me matando, tava exausta, e de repente as coisas deram todas erradas, o mundo tá acabando e eu tô aqui, sabe? Fazendo isso que eu nem acho que eu mereça, conquistando coisas que eu nem sei se eu quero. A minha culpa era tão grande, gente, que uma vez o YouTube me chamou pra ir pra Nova York, não, pra... onde é que era? Sei lá, gente, algum lugar aí. O YouTube me chamou pra ir pra esse lugar e pra representar criadores negros e tal. E eu, nossa... eu não devia estar aqui, devia ser outra pessoa. Meu Deus, eu não mereço estar aqui. E, enfim, na época eu não tinha ninguém pra me ajudar. E eu também não tinha nada, eu só tinha a mim mesma. E aí eu realmente fui desistindo aos poucos. Fui perdendo a vontade, fui fazendo o mínimo, fui investindo, fui começar a pensar em outras alternativas, pra onde eu ia voltar, o que eu ia terminar de fazer. O primeiro passo era me formar na faculdade, que eu ainda não tinha meu diploma. E dali em diante entender o que me aguardava.
E aí eu comecei a mudar, né? Tava ali no começo da pandemia, passei uns meses cabisbaixa, xoxa, brocochô, né? Sem saber pra onde ir, mas esperando o fim, né? Com aquele sentimento de, toma, não era o que você queria, o que vocês queriam, então toma. E aí, gente, sei lá, durante a pandemia todo mundo ficou meio ruim das ideias, né? A ponto das pessoas começarem também a correr atrás dos seus verdadeiros sonhos. Eu tava destruindo os meus sonhos, mas tinha gente correndo atrás dos seus verdadeiros sonhos. Que bom, né? E, inclusive, uma das pessoas que estavam correndo atrás dos seus verdadeiros sonhos, né? Foi uma pessoa que me criticou tanto na internet. Meu Deus, como me destruía. Eu acho que essa pessoa nem sabe que eu sei tudo isso, porque na época eu caí na besteira, eu fazia ego search, né? E aí eu sei que a pessoa nem falava meu nome, mas eu sabia como ela escrevia o meu nome. Tipo, pra eu não achar, sabe? Porque eu acho que eu descobri ela falando em alguma resposta de alguém sobre mim, aí eu fui ver e descobri um universo da pessoa me odiando. Tipo, ela criticava tudo. Ela criticava o jeito que eu fazia meu conteúdo, ela criticava o jeito que eu estudava, tipo assim, ela criticava o fato de eu trazer conteúdo acadêmico, mas o fato de eu trazer conceitos acadêmicos europeus, sabe? Tipo, ela tá falando sobre coisas relevantes e tal, mas não é o suficiente. Ela tá fazendo feio, ela tá fazendo errado, ela tá sendo colonizada e não sei o quê. Vocês imaginam, né? Bem nesse meio político de 2015, que era um semi-político, porque, enfim, eram só discussões sociais na internet, mas a gente tinha certeza que era um grande mousse, que éramos os próximos Che Guevaras, assim. Eu não, né? Eu não tinha nem autoestima pra isso. Mas muita gente achava que a gente tava, uau, a revolução é aqui. Eu talvez acharia se eu realmente tivesse um pouquinho mais de autoestima naquela época, mas como eu disse, eu tava muito ocupada me odiando. Essa pessoa me criticava também por ser muito blogueira. Ai, como que ela quer falar sobre coisas relevantes, sobre mundo, sociedade, dizer que tá se formando em ciências sociais e fazer vídeo de make, de brechó. Tipo, eu não falava assim, mas era meio que a energia, sabe? Porque parecia muito embasado, mas na verdade ela tá falando, tipo, que fútil, que idiota, vai ser blogueira, para de fingir que você tá construindo alguma coisa útil. E eu, ai, ela tem razão, essa pessoa tá certa e não sei o que, eu realmente sou uma inútil, etc e tal. Lá me chicoteando, né? E aí, eu um dia, né, fazia tempo que eu não via essa pessoa, porque, né, aprendi minha lição, parei de pesquisar meu nome. E aí depois, durante a pandemia, isso eu lembrava, eu assistia, e esses comentários eu tinha visto assim, antes, bem antes, tipo, nos meus 2 primeiros anos de criação de conteúdo na internet. E aí cheguei eu lá no Twitter da pessoa e, gente, tava fazendo a mesma coisa que eu. Sabe todas as críticas construtivas, entre aspas, que a pessoa me fez? Todas as reflexões sobre como o meu conteúdo não representava e não valorizava, sei lá, o que a pessoa achava que era um conteúdo social digno na internet. Então, a gente já tava fazendo igual. Sem mudar uma poeirinha, sem mudar absolutamente nada. Quando eu olhei, gente, eu não posso dar mais detalhes. Que a pessoa... Enfim, não posso dar mais detalhes, mas assim, gente, era a mesma coisa. Era a pessoa que me criticou, não tipo, copiando meu conteúdo, não, mas ela estava criando conteúdo da mesma forma que ela criticava, só que, claro, do jeito dela, na área dela. Mas tudo que ela projetou e odiou em mim mostrou, na verdade, um desejo reprimido de buscar os sonhos dela, de se comunicar na internet, talvez de ser um pouco mais leve, de seguir falando sobre pautas LGBTs, raciais, mais livre, sabendo que a vida podia ser outras coisas, sabe? E aí ela começou a falar das coisas dela, no tempo dela. E eu confesso que eu fiquei feliz, eu juro pra vocês, eu fiquei feliz porque naquele momento eu falei, ufa, não era sobre mim, nossa, que bom que não era sobre mim, era sobre ela tá falando dela. Poxa, eu achei que era sobre mim, que bom que não era, eu acreditei, infelizmente por muito tempo, porque é isso, era só uma pessoa, mas representava várias outras coisas que eu lia. Mas poxa, talvez os outros também às vezes sejam sobre eles, talvez nem tudo seja construtivo, talvez as pessoas realmente só estejam projetando as suas dores no outro. E ela, lá na pandemia, começou a correr atrás do sonho de influencer dela e conseguiu, deu tudo certo, felizmente. E eu torço pra que ela continue, porque é isso. Naquele momento, a raiva que eu sentia dela passou, porque é isso. Eu não tinha nada a ver com isso, gente. É porque eu fui a primeira que apareceu ali na timeline dela.
E como o povo tava falando de mim, ela precisava... Claro, eu odeio isso em mim, né? Eu queria sentir muito raiva, mas eu não consigo quando eu entendo as motivações da pessoa, infelizmente. Eu já falei isso no último podcast pra vocês. Mas eu tô mudando, gente. Eu tô mudando, eu tô tentando escolher a violência, entendeu? Se fosse hoje eu agiria diferente. Hoje eu não ficaria, ai, parabéns, brilhe muito. Ah, filha da puta. Hoje seria outra coisa, né? Tentou falar de mim, então toma aqui. Tipo, toma eu com ódio de você. É o máximo que eu faria na minha casa. E aí, gente, depois que eu vi o Twitter dela, que eu vi tudo acontecendo, eu olhei pra mim. Eu me vi lá de novo, xoxa, manca, capenga, não querendo trabalhar, tentando entender onde eu ia, o que eu ia fazer, como é que eu ia me sustentar da mesma forma, como é que eu ia me acostumar com uma vida em que eu ganhasse bem menos do que eu ganhava, pra suprir as críticas dela e de pessoas como elas, e no final ela tava fazendo a mesma coisa. Naquele momento eu fiquei com ódio, mas eu não tinha tido a epifania, eu não tinha tido a transformação, as coisas não tinham sido marcadas pra mim como elas foram marcadas no momento em que eu entendi que pássaro que não voa morre, no momento em que esse pássaro morreu e eu vi a vida acontecendo. Voar dói, voar me fez ser criticada, voar me expôs a pessoas que não gostavam de mim, que não gostavam de mim às vezes porque eu sou chata também um pouco, né? Não só que não gostavam de mim porque ai, elas têm inveja e elas querem ser o que a Nathalie é, não. Se expor faz com que você encontre gente que simplesmente não se identifica com você ou que não concorda com a sua abordagem, tá tudo bem. Então, voar pra mim, escolher seguir fazendo aquilo que eu sabia que eu era boa e que queimava no meu coração dizendo que era o que eu precisava fazer, nossa, mas me doía muito, acabava com a minha autoestima, alimentava dúvidas e problemas de uma forma que eu achava que se eu tivesse em qualquer outra área, eu não lidaria. O que eu vi depois de amadurecer, que na verdade não, isso vai acontecer com todo mundo, em todo lugar. Eu tô falando aqui de um ambiente de trabalho, mas podem ser em relações interpessoais, sabe? Vamos supor que você é uma pessoa aposentada, tentou concorrer a síndico, aí um ano não tinha ninguém pra concorrer com você. No outro ano, depois que viram as melhoras que você fez, nossa, todo mundo quer ser síndico. Todo mundo quer ser síndico pra poder dizer que é o síndico, pra brilhar, pra todo mundo agradecer no grupo do condomínio. Eu tô falando da história do meu, tá? Que ninguém queria ser síndico. Aí um síndico quebrou tudo, fez tudo incrível, maravilhoso. No ano seguinte, gente, tinha 3, 4 síndicos pra competir com ele, entendeu? Então é isso. Às vezes, as pessoas só não valorizam as coisas até verem alguém fazendo do jeito que elas gostariam de ter feito. Que foi o meu caso com a criação de conteúdo, que é o caso do meu síndico aqui dos prédios que eu moro, e que pode ser o seu caso, com certeza é o seu caso em alguma área da sua vida, porque humanos são humanos e a gente às vezes aprende entendendo quem nós somos através das nossas sombras. Eu sei que eu quero algo porque eu tô sentindo inveja de alguém. Eu sei que eu preciso de algo porque eu tô com raiva porque alguém teve. Claro que você também é um invejoso por conta disso. E esse sentimento não é bom alimentar. Mas muitas vezes, quase sempre, as nossas sombras e sentimentos ruins existem para que a gente entenda o que falta, o que a gente precisa trabalhar, o que a gente almeja, deseja, né? Claro que você também pode só admirar a pessoa e saber que aquilo é bom pra você, né? Eu acho que os nossos desejos conscientes e inconscientes vão se manifestar de formas diferentes, seja nas nossas qualidades, mas também nos nossos defeitos, né? Nas coisas mais sombrias sobre nós. E ao escolher não voar, para não ser pega pelos gaviões, para não bater de cara num poste, como um bem-te-vi nas grandes cidades, para não correr o risco de posar num fio e ser eletrocutada num fio desencapado que a Enel deixou. A Enel é a empresa de energia daqui em São Paulo, tá? Que é bem capaz que eles deixem vários fios desencapados porque eles são terríveis. Mas enfim, entendendo que ser pássaro e voar é perigoso, estar no chão também é. Como pássaro, como bem-te-vi, eu posso ser comida por qualquer um. Gato, cachorro, um móvel que cai, um ser humano do mal. Os riscos são iguais, até maiores, porque inclusive eu vou morrer agonizando, triste, porque eu não tô fazendo aquilo que eu amo, sabe? Os dois têm risco, os dois são difíceis. Mas voar, pelo menos não. Voar te traz tudo o que você precisa, tudo que você sonha, tudo que você deseja, independentemente dos fios desencapados, sabe? Sabe qual era o meu chão naquela época? Eu tava sem dinheiro, eu tava sem motivação, eu tava sem saber pra onde eu ia,
Eu tava triste porque o que eu era boa eu já não me sentia mais segura de fazer. Eu tava sem rumo, gente. E eu tava abrindo mão daquilo que eu queria, porque eu tava acreditando no que as pessoas tinham a dizer sobre mim. Pássaro que não voa morre, isso mudou a minha vida. E desde então, todas as vezes que eu me vejo tendo que fazer uma escolha entre fazer algo que eu quero e sofrer, e não fazer algo que eu quero, eu sei que eu também vou sofrer. Então eu sempre escolho voar, independente do que aconteça. E eu pedi tanto pra você ouvir de verdade isso que eu tinha pra te dizer, porque às vezes a gente perde tanto tempo colocando o que as pessoas acham sobre a gente ou sobre quem nós somos na frente, porque a gente sabe que vai ser difícil. Não é fácil, gente, não é fácil ser honesto com você mesmo, não é fácil. Não é fácil ser verdadeiro consigo, não é fácil seguir os próprios sonhos, não é fácil, não vai ser, mas você vai morrer de qualquer jeito, aquelas mentiras. A gente vai morrer alçando voo ou não, a vida é finita. O ponto é que a gente pode morrer muito feliz, ou a gente pode morrer numa caixa de papelão molhada sem não ter visto o horizonte. Então, queridos, só isso que eu vim dizer pra você hoje, tá? E é o que eu me digo todos os dias, todas as vezes que eu fico com medo de fazer alguma coisa, porque, enfim, não sei se vai dar certo, não sei se as pessoas vão gostar, eu vou arrumar problema, isso aqui vai me cansar, e daí? Então voa, só voa, meu amor, porque não voar é a morte. E se essa reflexão te foi útil de alguma forma, considere apoiar o meu podcast pela Aurelo, o Confissões dos Últimos Dias, e permitir que eu me intrometa na sua vida semanalmente com conteúdos exclusivos. Assim você apoia o meu trabalho em todas as redes sociais e dá vida longa ao podcast. Paz em ti.